Já quero dar aqui o meu boa noite, as boas-vindas ao Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da Raig Investimentos. Que bom tê-lo aqui com a gente nessa sexta-feira. Marcelo, bem-vindo. Prazer muito grande, Thaís, estar aqui no WW. Que bom, obrigada. Olha, a gente começa falando da pauta de economia. Hoje, dois eventos foram marcantes envolvendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente vai começar falando sobre a resposta dele ao que o governo pretende fazer na discussão com o Congresso Nacional para defender aquela medida provisória de compensação da desoneração que limita o uso de créditos tributários do PIS e do COFINS e gerou uma reação enorme do setor produtivo brasileiro, como a gente vem tratando aqui no WW. Vamos ver a reportagem de Carol Rosito. De acordo com Haddad, o gasto com o dispositivo subiu quase 300% nos últimos 3 anos e o governo precisa corrigir o que considera uma distorção tributária. O ministro disse ainda que a proposta apresentada para compensar a desoneração da folha não afeta a indústria, um dos setores mais críticos à medida. Isso tudo tem muito de calor do momento. Isso vai se dissipando à medida que as pessoas compreenderem o objetivo de reduzir um gasto tributário que em 3 anos foi de 5 para 22 bilhões de reais. Não tem cabimento um gasto tributário específico de crédito presumido, ou seja, um imposto que não foi pago e que é devolvido. Segundo o ministro, a MP é a forma mais justa para equilibrar as contas, já que muitos dos setores beneficiados não precisam de subvenções. Durante 10 anos, nós tivemos uma perda de receita muito grande, em virtude não de decisões soberanas do Congresso Nacional, mas de uma série de expedientes que foram incluídos na legislação que permitiram essa drenagem. Se ainda fosse em proveito de quem mais precisa, mas não. Foi em proveito dos campeões nacionais, de gente que não precisa de subvenção do Estado. A edição da medida abriu uma nova crise entre o governo e o Congresso. O texto gerou forte reação contrária de frentes parlamentares e setores afetados pelas mudanças. Deputados e senadores já defendem que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, devolva a MP ao governo sem sequer discutir o teor da matéria. Além da resistência à MP, outras pautas cuja tramitação tem sido difícil estão previstas na agenda do Congresso. O senador Jacques Wagner, relator da desoneração da folha, apresentará seu parecer e pode incorporar a medida sobre PIS/COFINS ao texto. Na Câmara está marcada a votação do projeto que regulamenta o mover que inclui a taxação de importados. Além disso, o grupo de trabalho para a regulamentação da reforma tributária realiza suas primeiras reuniões. Tá, e o primeiro problema do dia hoje. Marcelo, eu começo com você. O ministro falando exclusivamente sobre essa batalha dele em conseguir receita, em conseguir arrecadação. Tem um ponto aqui importante que é o seguinte: o Congresso inventa as despesas, mas não se responsabiliza por elas, né? Então, esse ponto essa ressalva eu acho importante fazer. Agora, ainda assim, quem precisa buscar a receita é o ministro Fernando Haddad. Ele está exagerando na dose, nessa busca pela correção do benefício tributário? Então, Thaís, o que eu acho que essa polêmica em torno da MP ela revela que a estratégia de ajuste fiscal pautada no aumento da arrecadação ela está se esgotando, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. A gente tem aí os dados do início do ano, a carga tributária ela subiu fortemente, a arrecadação federal ela teve um aumento bastante expressivo esse ano, em torno de 8% em termos já ajustado pela inflação. Só que isso não tem sido suficiente para colocar as contas públicas numa trajetória de alcance das metas estabelecidas no arcabouço. E por quê? Porque a gente tem um problema seríssimo no lado das despesas. Das despesas. Então, essa estratégia ela tá batendo nos seus limites. Então, alguma coisa vai ter que ser feita no lado das despesas para a gente conseguir colocar as contas públicas em ordem. Aí precisamos ter esperança, né? Cristiano, qual é o grau de azedume
que essa MP jogou sobre o Congresso Nacional. O Haddad, pelo menos no ano passado, a gente ressaltou bastante isso aqui, da habilidade dele em lidar com o Congresso e passar várias pautas importantes para ele. Esse espaço está diminuindo e estreitou ainda mais com essa MP? Olha, Thaís, a gente já viu que a relação do governo com o Congresso Nacional está muito ruim. Inclusive, o mês de maio, o governo teve derrotas importantes em questões de veto. Hoje tem uma entrevista longa do senador Otto Alencar, que é líder do PSD no Senado, a maior bancada naquela casa, dizendo que é inegável o nível de insatisfação dos senadores, por exemplo, também com o governo, já que os senadores não têm acesso, por exemplo, aos ministros. E aí vem o governo com uma medida dessa que gerou uma forte reação da indústria, de várias frentes parlamentares, do setor do agro, que é muito bem articulado no Congresso Nacional. Então, se você combina a dificuldade que o governo está tendo no Congresso Nacional, né, com essa reação de setores organizados também, que são muito articulados politicamente no Congresso Nacional, não é uma tarefa fácil. E combinado com isso, ainda tem o fato de que o governo tem priorizado muito nesse ano o ajuste fiscal sempre pelo lado da Receita. E quando a gente vê a ministra Simone Tebet falando pelo lado da despesa, como, por exemplo, desvinculação de benefícios do salário mínimo da Previdência ou rever alguns gastos obrigatórios, ela enfrenta uma reação muito hostil por parte de integrantes do governo, inclusive do PT. Então, essa combinação, obviamente, não é boa, gera preocupação no mercado e sinaliza por uma dificuldade muito grande do governo em aprovar essa medida. Daniel, como é que a equipe de Fernando Haddad está vendo essa batalha, hein? Eles têm plano B? Plano B ainda não está claro se tem, não. Pelo menos eles não revelam ter qualquer plano B. Aliás, nem esse plano A tinha qualquer suspeita no mercado, imprensa, empresários de forma geral, de que existisse. Por isso que a reação foi tão grande, proporcional à surpresa que ela causou à medida. Agora, eu insisto muito, Thaís, sempre num ponto, a gente cobra muito, né, as consultorias, os economistas, a imprensa, todo mundo cobra alguma medida ali sobre o gasto tributário do governo, ou seja, as renúncias fiscais que estão colocadas. Essa é uma tentativa, e eu percebi o governo nos últimos dias, desde o lançamento da medida provisória na quarta-feira, mas hoje também ficou mais clara essa estratégia de tentar mostrar, vincular um pouco as coisas, que é um planejamento tributário das empresas, que é preciso atacar isso, porque senão você fala o seguinte, eu tenho uma carga tributária aqui só de RPJ, a empresa diz que paga 34%, mas quando vai contabilizar exatamente, tem uma série de planejamentos tributários ali que as fazem pagar menos. Então, por exemplo, que diz o governo ali no caso de PIS/COFINS, foi substituído um tempo atrás um regime cumulativo de 3,65% de PIS/COFINS a cada etapa da produção, por uma única alíquota de 9 e poucos por cento. Muito bem. O que eles estão dizendo é que ninguém está pagando o cumulativo de 3,65, nem está pagando os tais 9% não cumulativos. Porque ao se aplicar todos esses créditos tributários, a carga efetiva de PIS/COFINS tem sido de 1% para vários setores. Talvez até, tecnicamente, o governo esteja com razão. O problema é o seguinte, quem mais sai prejudicado, segundo os próprios números do governo com essa medida? Por exemplo, as tradings. Quem que são as trades? Aquelas que exportam produtos do agro. O agro tem 300 deputados ali na sua frente parlamentar da agropecuária. Então, a força de quem perde com essa medida é muito grande. Talvez se o governo estivesse fazendo também alguma outra coisa na área de gasto, tudo bem, ok, estou tratando aqui desse gasto tributário, dessa renúncia fiscal, de atacar planejamento tributário, mas também estou tocando ali penduricalhos, reforma administrativa, contingenciando gastos, pensando nesse lado, talvez a reação fosse menos dura. O problema é que o governo tem depositado todos os seus ovos nessa única cesta
que é o do aumento da receita ou do corte de renúncias fiscais. Acho que você tocou num ponto importante aqui, Daniel, que eu quero tratar com o Marcelo, porque o gasto tributário é um problema e ele virou um problema gigantesco, ele virou ele praticamente dobrou de tamanho no governo Dilma Rousseff, né, com a quantidade de benefícios e desonerações que ela promoveu e que a gente sabe que depois nunca conseguiu voltar. E desde então, nunca se conseguiu diminuir, Marcelo. Então, esse realmente é um ponto que precisa ser tratado. A questão o Haddad está errando na forma, com mais diálogo com o Congresso Nacional, não apenas sacar uma medida provisória do nada, como o Daniel chamou a atenção aqui, que pegou todo mundo de surpresa. Se ele acertasse na forma, esse realmente seria um problema que precisava ser endereçado? Olha, eu acho que o Cristiano ele tem alguns pontos importantes a respeito da dificuldade de diálogo do governo com o Congresso, que, no final das contas, tem impacto relevante para a capacidade dele de levar adiante a agenda, mas, no meu entendimento, o pano de fundo é um modelo de ajuste fiscal. O uso excessivo do aumento da tributação para se fazer o ajuste. A gente sabe, o Brasil é uma economia de renda média e tem uma carga tributária que é próxima das economias avançadas. Essa conta não fecha, né? Então, não é à toa que o país tem níveis de investimento em proporção do PIB baixíssimos, o que implica, por exemplo, um crescimento do nosso produto potencial muito medíocre. Ou seja, limita a capacidade de crescimento do país. Capacidade de crescimento do país. Então, quando eu falei anteriormente que está se revelando limites econômicos, é disso que eu estou falando. Por mais que o tema seja um tema meritório, eu concordo com o Daniel, o tema é relevante, a gente precisa fechar de alguma forma essas válvulas de escape no sistema, tornar ele mais justo, mais horizontal, para que todo mundo pague de forma homogênea, a gente só vai conseguir isso se a gente racionalizar o tamanho da carga tributária. E a gente volta, infelizmente, parece conversa de chato, mas a gente volta, infelizmente, para a questão do gasto. Só queria fazer um comentário adicional a respeito dessa questão do gasto, só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema. Apesar do mercado estar reagindo mais fortemente só agora, essa bola estava cantada lá na virada de 2022 para 2023. E aí, sem nominar, para não entrar nesse fla-flu, foi dois erros muito grandes do sistema político brasileiro, que foram, número um, a aprovação do tamanho da PEC da transição, naquele tamanho de 200 bilhões de reais. Precisava de 70, precisava de 70 na conta. O argumento era a manutenção dos programas sociais, né, herdados da pandemia. Altamente meritório, todo mundo concordava com isso. A conta de pessoas que fazem isso muito bem chegava a 70 bilhões. Foi uma festa enorme, passaram 200 milhões, então subiu enormemente o sarrafo. E depois, a substituição do regime do teto de gastos pelo novo arcabouço, que é um novo regime fiscal muito mais frágil na concepção do controle das despesas. Isso colocou as despesas públicas numa trajetória que ela é absolutamente insustentável. Não vai haver carga tributária que seja capaz de restaurar o equilíbrio fiscal necessário. E para piorar, só mais um último comentário. Não é só o nível das despesas que está crescendo de uma maneira muito preocupante, a sua composição. Com o fim do teto, a gente voltou até aqueles pisos mínimos de investimento de saúde e educação, que continuam comprimindo os gastos discricionários. A gente tira o espaço para se fazer o ajuste dos gastos. Entendi. Daniel, você consegue esperar um pouquinho? Sabe por quê? Porque eu preciso trazer aqui a segunda etapa dos desafios de Fernando Haddad hoje em São Paulo. Houve uma reação fortíssima do mercado financeiro aqui, porque no meio da tarde surgiram ali ruídos e boatos de supostas declarações que o ministro Fernando Haddad teria feito numa reunião com vários executivos do setor financeiro, executivos sêniores do setor financeiro. Esses rumores davam conta de que o Haddad teria dito que um eventual contingenciamento dos gastos estaria dependente da vontade do presidente Lula
e que isso poderia, inclusive, promover uma mudança no arcabouço fiscal. Se não fosse possível limitar as despesas, então que se mudasse o arcabouço. Quando soube desse boato e da sua repercussão no mercado financeiro, dólar disparou, bolsa caiu, o ministro resolveu chamar de novo a imprensa. Ele já tinha chamado uma coletiva, chamou de novo para desmentir o boato. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Eu não entendi a intenção da pessoa que vazou uma informação falsa a respeito do que eu disse. Eu disse, eu reitero. Perguntado se porventura tivesse algum crescimento de uma despesa obrigatória, né? Se isso poderia ensejar algum tipo de contingenciamento. E a resposta é, pela dinâmica do arcabouço, sim. Se você tiver uma despesa obrigatória crescendo para além do que está previsto no orçamento, isso pode pressionar as outras despesas e obrigar o governo a contingenciar. É muito grave o que aconteceu. Isso não pode acontecer. Você não pode utilizar uma reunião fechada para depois vender para o mercado aquilo que não foi dito. Olha, eu conversei, Daniel, Cris e Marcelo, eu conversei com alguns dos participantes dessa reunião. Eram muitos, eram tipo 20 pessoas, ou seja, né, praticamente não foi uma reunião fechada. E as pessoas saíram de lá, sim, com uma impressão de que o ministro Fernando Haddad, ele está absolutamente nas mãos da decisão política, que ele perdeu o controle da condução da agenda econômica e perceberam fragilidade. E foi essa. E por mais que tenha havido ali uma ou outra forma de contar essa história, a percepção geral acabou sendo essa. Cris, a gente tem pouquíssimo tempo, então vou pedir de novo o poder de resumo de vocês. O Marcelo ainda vai continuar mais tempo comigo, mas essa fragilidade que você já percebeu e identificou no Congresso Nacional, com um dia como esse, ela tende a aumentar politicamente? Olha, Thaís, eu acho que a situação toda para o ministro ela é muito desafiadora, né? Porque, de um lado, o ministro ele tem dificuldade de avançar na questão fiscal pelo lado da arrecadação, isso está muito óbvio por essa reação do Congresso. E, de outro lado, Thaís, a gente percebe muita resistência do meio político, especialmente ali do entorno do presidente Lula e do PT, de enfrentar algumas pautas mais estruturais e mais que poderiam resultar numa melhora fiscal. Notadamente, as pautas trazidas pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Então, quando o ministro ele tem essa dificuldade de aprovar mais receita no Congresso Nacional, já é ruim. Por outro lado, quando o mercado também percebe que ele não tem, ou a resistência política a outras reformas estruturais também é muito grande, aí fica uma conta, obviamente, que não fecha, e aí o mercado, obviamente, que reage muito mal a isso. Daniel? Tem um aspecto aí que a força de um ministro da Fazenda como Haddad, ou de qualquer ministro da Fazenda, é muito proporcional sempre à sua capacidade de dizer um não peremptório e de convencer o restante do governo a acatar esse não. Ministro da Fazenda tem que ser o ministro do não. E Haddad ganhou força em 2023 em vários momentos por causa dessa capacidade de dizer não. Por exemplo, ao dizer, olha, não vamos revisar a meta de inflação que estava colocada. Neste ano, ele tem sido um ministro cujo não perdeu um pouco daquela força de 2003. Por exemplo, Cristiano falou da Simone Tebet, mas Haddad também tinha espalhado um artigo que defendia a mesma visão de Simone Tebet para acabar com a vinculação dos pisos. E ele foi desautorizado pelo restante do PT. Agora, ele desmentir a colocação que foi vazada da reunião ilustra um pouco essa perda de força do homem do não.
E ministro de Estado tendo que desmentir rumor, né, já também é uma sinalização ruim de comunicação. Olha, Marcelo, a gente vai continuar falando sobre economia, vamos misturar com a expectativa para a economia americana. Eu já vou me despedir, então, do Cristiano Noronha, que é cientista político, vice-presidente da Arco Advice, presença ilustre sempre aqui conosco. Boa noite, Cristiano. Daniel Rittner, você está liberado para o seu fim de semana, meu caro. Um beijo, bom descanso.